Capítulo 731. Criança do Sol, Criança da Lua. Sun-Yi estremeceu, virando a cabeça para o centro da cidade do Marfim. O rugido estrondoso que rolava pelas ilhas voadoras o arrepiou até os ossos, fazendo seus dois corações gaguejarem. A voz de Sevirax, o dragão do Marfim, estava cheia de tanta tristeza, ira e loucura que todo o horror terrível que Sun-Yi havia experimentado no reino da esperança empalideceu em comparação. Era como a própria voz da morte, vindo para arrastá-los para o inferno. Dando um passo involuntário para trás, ele olhou para Noctis e perguntou grosseiramente: ele não era? Ele não deveria ser o mais saudável dos senhores da cadeia? O feiticeiro abriu lentamente os olhos, permaneceu imóvel por um momento e depois se levantou. Ele era. Noctis olhou na direção do céu abaixo, onde o cadáver do príncipe do Sol balançava desamparado, enroscado nas correntes. Ele não é mais, no entanto. Como todos assistiam, uma silhueta gigantesca se ergueu acima da cidade. O sol brilhava nas escamas de marfim da grande besta e, enquanto se movia pelo céu, uma sombra profunda cobria ruas e casas. O dragão era muito mais bonito, majestoso e aterrorizante do que Sun-Yi jamais poderia imaginar. Irradiava um sentimento de poder e santidade tão intenso que chegava a dezenas de ilhas e colidia com elas como uma onda, deixando os membros da coorte pálidos. Sevirax parecia mais uma criatura de mito do que um monstro de verdade. De fato, chamá-la de monstro seria impensável. Quaisquer que fossem as criaturas do pesadelo, ele era o oposto. Seu corpo poderoso, suas escamas brancas, seus olhos brilhantes, sua terrível boca, tudo isso foi impregnado de esplendor profundo e terrível. Todo o corpo da grande besta estava cercado por uma auréola dourada da divindade, que somente Sun-Yi podia ver. E todo esse poder imensurável, toda aquela fúria imoladora, toda aquela loucura desumana era direcionada a eles. Apenas Noctis permaneceu indiferente, olhando para o dragão que se aproximava com um olhar constante. O rosto de Sun-Yi ficou escuro. Você vai lutar? Isso? O feiticeiro permaneceu por um momento, depois olhou para ele e sorriu. Ele finalmente perdeu a cabeça. Um inimigo irracional não é terrível demais para enfrentar. Com isso, Noctis deu um passo à frente e olhou por cima do ombro. Ele disse em tom melancólico: lembre-se de sua promessa, meu amigo. No momento seguinte, a figura do feiticeiro brilhava e depois desapareceu, transformando-se em uma torrente de pura luz. Ensolarado e o resto olhavam para o rio de luz bonita que subitamente avançou, pálida sob o brilho brilhante do sol. Todos eles de repente sentiram algo se movendo em seus corações, como se fossem tocados pela presença da verdadeira divindade. Como se estivessem testemunhando algo sagrado. Quando a luz pálida subiu para encontrar o dragão branco, ela fluiu e girou, moldando-se na forma de um lobo colossal e fantasmagórico. Na testa, uma forma de lua crescente brilhava radiante. O lobo cujo corpo foi tecido ao luar abriu sua boca e soltou um uivo ensurdecedor. Então, ele colidiu com o dragão frenético e foi destruído. Ele foi feito de nada além de luz, etérea, afinal. Mas, embora a forma do lobo tenha sido quebrada, a luz permaneceu. Lavou Sevirax e agarrou-se às suas escamas, 10.000 presas radiantes afundando nelas ao mesmo tempo. Era como se o dragão estivesse lutando contra um enxame limitado de vagalumes em vez de um único animal. Sevirax rugiu de dor e depois torceu o pescoço comprido. Um fluxo de chamas aniquiladoras disparou de sua boca, destruindo milhares e milhares de movimentos de luz. Gotas de sangue escaldante caíram no chão dos céus. Sun-Yi olhou para cima, paralisado pela escala incompreensível e pela visão de outro mundo do confronto celestial. Besta do crepúsculo. Para o bem ou para o mal, ele não teve tempo de observar a luta entre os descendentes dos deuses. Nesta batalha, ele também teve um papel a desempenhar. Com um suspiro, Sun-Yi voltou a olhar para a bela cidade do Marfim e correu para frente. Ele teve que entrar na cidade do Marfim. No futuro, a Ilha dos Naufrágios havia sido conectada à Rocha Torcida, e depois a nada, diretamente na fronteira com Fenda depois que a pequena ilha desmoronou no céu abaixo. No entanto, isso ainda não havia acontecido. O Rift nem existia. Em vez disso, fazia fronteira com a cidade do Marfim. Sun-Yi pulou para a cadeia celestial, percebendo que já havia atravessado essa, uma vez. Naquela época, estava enferrujado e doente, sendo lentamente devorado por Shineworms. O mímico mordante o atravessou,
escapando do despertar Wormvian enquanto Sun-Ni perseguia. Agora, a cadeia celestial parecia tão boa quanto nova. Tentando conservar sua essência, Sun-Ni parou de se transformar em uma sombra e simplesmente correu para frente. Com seus 4 núcleos e o aumento de 4 sombras, sua velocidade era nada menos que impressionante traço, especialmente porque ele usava seus longos braços para se impulsionar para frente também, correndo mais como um animal do que como um humano. Quando o diabo de 4 braços disparou pela corrente, os 2 transcendentes continuaram sua luta nos céus. Ele vislumbrou o tempo desde o tempo, ou simplesmente sentiu ondas de choque poderosas viajarem pelo ar, fazendo seus ossos tremerem e a corrente pesada balançar. O dragão ainda estava envolto pelo enxame de luz, lançando correntes de fogo para queimá-lo. A luz, no entanto, se movia constantemente, se separando e se unindo, mudando de forma e causando cada vez mais dor ao grande animal. Às vezes, a forma colossal do lobo fantasmagórico aparecia por um curto momento para realizar um ataque cruel, depois se dissolvia novamente para evitar retaliação. Parecia que Noctis estava apenas um erro de ser gravemente ferido e quebrado pelas chamas do dragão. E, no entanto, ele não estava cometendo erros. Lutando com uma astúcia desonesta e uma vontade feroz, o feiticeiro sempre parecia um passo à frente de Sevirax. Mas a cada flash de fogo aniquilador, uma pequena parte dele foi destruída. Sun-Ni não sabia quanto tempo Noctis seria capaz de aguentar. E por esse motivo, sua tarefa estava ficando cada vez mais premente. Ele teve que chegar à Torre do Marfim antes que um dos santos caísse. Capítulo 732, Sevras. À medida que a batalha entre o dragão do Marfim e a besta do crepúsculo se tornava cada vez mais devastadora, Sun-Ni correu pela corrente celestial e se aproximou das paredes da cidade do Marfim. Lá em cima, Sevras e Noctis continuaram a se separar, sua fúria terrível o suficiente para destruir o céu. Hefei não estava em condições de lutar, e Cassie havia esgotado toda a essência de sua alma. Ela também foi agredida durante sua fuga do navio em queda, então os dois ficaram para trás, cuidando de cada um. Havia apenas 2 membros de sua pequena coorte ainda capazes de mergulhar na batalha, Sun-Ni e Kai. Cada um tinha sua própria tarefa e seguia o seu próprio caminho para concluí-la. De agora em diante e talvez até o final do pesadelo, Sun-Ni estaria sozinho. Convocando a ala negra, ele avançou para o topo da muralha da cidade e permaneceu lá por um momento, escondido na sombra de uma graciosa torre de guarda. A cidade do Marfim estava embaixo dele, banhada pela luz do sol. Era tão bonito quanto ele se lembrava. Ainda mais, de perto. Os graciosos edifícios foram construídos em pedra branca intocada, com vibrantes videiras verdes rastejando por suas paredes. Aqui e ali, a água cintilante murmurou enquanto fluía através de canais esculpidos. Pontes aéreas incríveis e aquedutos em arco conectaram dezenas de ilhas voadoras. Agora que o sol nasceu, milhares e milhares de pessoas despejaram nas ruas. Todos eles pareciam saudáveis e bonitos, sua pele bronzeada e orvalhada coberta por roupas brancas. Sun-Ni poderia imaginar eles crescendo feliz neste lugar bonito. Neste paraíso, construído sobre sangue. No momento, todas as pessoas na cidade do Marfim olhavam para o céu, com medo e admiração misturando seus rostos. Com os olhos ardendo de zelo, todos estavam sussurrando orações. Que o sol brilhe sobre você, Senhor Sevirax. Abençoe-nos, dragão de Marfim. Nos proteja. Proteja-nos. Suas orações subiram como um mar, atingindo o dragão enlouquecido que rugia de tristeza e dor quando a luz implacável mordeu nele várias vezes, tirando o sangue e levando-o ainda mais fundo na loucura. De repente, Sun-Ni estremeceu. Lembrou-se do que Noctis havia lhe dito uma vez sobre os nobres, valentes e sábios Sevras, o Senhor do Marfim. Que ele era o mais saudável de todos e o mais próximo da loucura total. Sevras resistiu a Hope por mais tempo do que qualquer outro lord da cadeia. Mas foi precisamente por esse motivo que ele era o mais suscetível ao veneno dela. Devido à sua resiliência intransigente, ele mantinha a maior parte de sua sanidade intacta e, portanto, nunca teve a chance de criar uma tolerância à influência insidiosa do demônio do desejo ao longo dos tempos. Agora que a morte de Sun Prince o empurrou para o limite, tudo o que Sevras mantinha, firmemente reprimido, ficou fora de controle e inundou sua mente em um instante. Centenas de anos de luta angustiante, colidindo com o bastião de sua sanidade de uma só vez.
E Noctis também disse que o Senhor do Marfim amava e odiava seu povo. Que eles eram um fardo que pesava sobre sua alma, que ele não podia escapar devido ao seu senso de dever. Que eles amarraram o dragão a si mesmos com sua fé, devoção, confiança e dependência. Olhando para baixo, Sun Yi viu uma praça larga diretamente sob a seção do muro em que estava escondido. Estava lotado de milhares de pessoas, todas olhando para o céu com fé e esperança brilhando aos seus olhos. Lentamente, outra imagem apareceu na frente de seus olhos. O rosto da rocha torcida como havia sido no futuro. Toda sua superfície não passava de uma extensão desigual de pedra escura. Aquela pedra, no entanto, parecia realmente estranha. Era como se uma vez, há muito tempo, tivesse sido derretido pelo calor inimaginável e depois solidificado novamente, criando formas e redemoinhos estranhos. Aqui e ali, ossos enegrecidos haviam se projetado da pedra derretida, contando a história de inúmeros humanos e bestas que se afogaram naquele inferno abrasador. A visão deles era estranha e perturbadora, como algo arrancado do inferno real. Ele empalideceu. Abaixo dele, os cidadãos da cidade do Marfim oraram: proteja-nos. Proteja-nos. No momento seguinte, o dragão rugiu ao receber uma ferida especialmente dolorosa, miçangas de sangue vermelho rolando por suas escamas de marfim. Perdendo as últimas migalhas de sentido, ele torceu no ar para ver melhor seu inimigo e soprou uma torrente de chamas imoladoras. No entanto, seu inimigo era muito astuto. Noctis havia se posicionado entre o dragão e as ruas movimentadas, esperando usar a cidade abaixo como escudo. Ou talvez esperando provocar Sebras a destruí-la. Sua armadilha cruel havia funcionado. O fluxo de luz pálida dançava para fora do caminho do Rio de Fogo, que caiu e tomou conta da praça um momento depois. Sun Yi cambaleou para trás. Em um instante, milhares de pessoas foram queimadas até a morte, sua carne se transformando em cinzas. A praça tornou-se um inferno escaldante, com até a própria pedra derretendo e se transformando em lava incandescente. Gritos de dor e horror encheram o ar. Algumas pessoas sobreviveram e tentaram fugir, mas o fogo estava por toda parte ao seu redor. Não houve escapatória. Essa foi a resposta que o Senhor do Marfim enviou às suas orações. Horrorizado, Sevirax congelou no ar e olhou para baixo, o choque girando em seus olhos radiantes e bestiais. Sun Yi praticamente podia ver uma luta interna que acontecia na mente confusa do magnífico dragão. Por um breve momento, a luz da razão ficou mais brilhante em seus olhos. E então, ficou totalmente extinto. Não se importando, mas e desejando liberdade, o dragão soltou outro rugido furioso e depois soprou um poderoso fluxo de fogo, destruindo uma pequena parte do inimigo odioso, mas também afogando várias ruas da cidade do Marfim em chamas. Sun Yi olhou para o matadouro, Petriadiede, mas depois sacudiu sua paralisia. Não importava o quão vil e trágico o destino do dragão do Marfim e de sua cidade acabara por ser. Tudo o que importa era que ele agora tinha que passar pelo inferno ardente abaixo, ele mesmo. Com um rosnado baixo, Sun Yi convocou a memória do fogo para o manto do submundo e pulou. Não havia muito tempo sobrando. Capítulo 733 Inferno. Enquanto dois imortais lutavam no céu acima da cidade do Marfim, cada vez mais ela se envolvia em fogo. Enlouquecido pela dor e pelo terrível peso de sua vida sem fim, o nobre dragão havia perdido a última de sua sanidade. Em seu frenesi para destruir o inimigo ilusório e odioso, ele derrubou um dilúvio de chamas imoladoras sobre a bela cidade. A perda de vidas foi tremenda. O sofrimento das pessoas moribundas era indescritível. O calor era insuportável. Milhares morreram no incêndio e milhares estavam sendo queimados em cinzas, a cada minuto. Pânico e horror afogaram a cidade inteira, transformando seus cidadãos em uma multidão irracional. Eles tentaram correr, atropelando inúmeras pessoas até a morte, apenas para serem engolidos pela chama no segundo seguinte. Os edifícios de pedra branca estavam derretendo como velas, e pontes aéreas graciosas que ligavam a ilha estavam desmoronando no abismo. O sofrimento, a morte e a destruição reinaram supremos. E acima de tudo, a Torre do Marfim estava, sublime sem coração indiferente. Sun Yi atravessou a cidade moribunda, testemunhando a visão apocalíptica de sua terrível morte. Enquanto se movia pelos becos e ruas em chamas, parecia que o mundo inteiro chegava ao fim. Ele estava cercado por fumaça, fogo e uma cacofonia ecoante de gritos humanos,
Agredida por todos os lados pelo cheiro horrível de carne queimada e pelo sentimento generalizado de medo primordial e desesperado. O Senhor da Luz era o Deus da criação. Mas ele também era o Deus da destruição. Hoje, esse aspecto dele desceu sobre a cidade condenada em toda a sua glória angustiante. O próprio Sun estava a um erro de ser destruído. Ele estava correndo pelo pesadelo ardente, aderindo às sombras, onde podia usando fumaça para esconder sua presença da multidão em pânico. Com suas poderosas garras, não era difícil para ele escalar edifícios ou se impulsionar de suas paredes para ficar acima da multidão. Chegando à beira de uma ilha, ele poderia usar uma ponte, um aqueduto ou uma cadeia celestial para alcançar a próxima. Sun era rápido e poderoso o suficiente para se salvar dos incêndios que se espalhavam rapidamente pela cidade do Marfim, devorando carne e pedra com a mesma fome. No entanto, nada o salvaria se Sevirax desencadeasse um rio de chamas em sua cabeça. Nem mesmo o manto do submundo sobreviveria a um confronto direto contra a chama do dragão por mais de um segundo. Tudo o que ele podia confiar era em sua intuição e reação rápida. Chegando à beira do telhado de um grande edifício, Sun se preparou para pular a rua abaixo. Mas depois cambaleou para trás e mergulhou nas sombras, aparecendo a 1 dúzia de metros de distância. Uma fração de segundo depois, um pilar de chamas furiosas caiu de cima, apagando o prédio que ele estava buscando da existência e levando a rua inteira com ele. O telhado em que ele estava foi cortado ao meio, e toda a estrutura estremeceu, começando a desmoronar no inferno sufocante. O caminho a seguir foi interrompido pelo fogo aniquilador, forçando-o a mudar de rumo. Amaldiçoando, Sun correu para o lado, pulou e olhou para o céu. Surpreendentemente, Noctis ainda estava resistindo ao dragão frenético. O rio de luz em que sua forma transformada consistia parecia pálido e fraco no brilho dominante do sol. A aura de poder aterrorizante que emanava de Sevirax fez com que parecesse ainda mais inadequada. A diferença de poder entre os dois era clara e imensa. E, no entanto, a besta do crepúsculo estava se mantendo. Agora que o Senhor do Marfim sucumbiu à loucura e abandonou toda a razão, ele se transformou em um animal irracional. Mas um animal, no entanto. Apesar de estar em uma tremenda desvantagem, o feiticeiro estava usando sua malícia astuta e desonesta para ficar um passo à frente do inimigo. Constantemente movendo-se e mudando de forma, a luz pálida girou em torno do dragão e penetrou entre suas escamas para morder incansavelmente sua carne. Embora cada ferida fosse pequena e inconsequente, eles trouxeram muita dor à besta. De tempos em tempos, a luz se fundia no lobo gigante e afundava suas presas no dragão, quebrando as escamas diretamente. Noctis também sempre teve o cuidado de se posicionar entre os Sevirax e a cidade do Marfim, forçando o enlouquecido senhor da cadeia a causar cada vez mais destruição. Quanto mais dor Sevirax experimentou, mais de sua amada cidade ele destruiu, mais profunda a sua loucura e desespero cresceram, e menos razão permaneceu em sua mente danificada, tornando mais fácil para o feiticeiro implacável lutar com ele. As inúmeras pequenas feridas que ele entregou ao dragão estavam lentamente começando a se acumular. No entanto, Noctis também estava sendo danificado. Embora ele fosse capaz de evitar a maior parte da chama, cada vez uma pequena parte dele era irrevogavelmente destruída. A luz que o constituía parecia muito mais pálida, já. Sun simplesmente não sabia quem iria vencer essa terrível batalha. Ele tinha que estar preparado para os dois resultados. Pan, Dani 0v1, C, M. Assim como Noctis lhe dissera, enquanto os dois transcendentes em conflitos circulavam no céu, eles se moviam lentamente em direção à Torre do Marfim. Sun também estava se aproximando. Ele já havia atravessado 6 dúzia de ilhas, de alguma forma conseguindo sofrer apenas algumas queimaduras graves. Agora, apenas algumas correntes os separaram do grande pagode em si. Ao subir na última ilha antes da que ele estava buscando, um rugido terrível subitamente trovejou de cima, fazendo o mundo inteiro estremecer. Caindo de joelhos, Sun pressionou as mãos contra as orelhas e olhou para cima, atordoado. O que ele viu o fez congelar, em choque. O grande dragão Sevirax estava caindo. Suas escamas de marfim estavam pintadas de vermelho e faltava um grande pedaço de carne no pescoço. Um rio de sangue escaldante fluía da terrível ferida, e uma de suas poderosas asas parecia estar quebrada. Incapaz de suportar seu peso no ar, o dragão despencou dos céus e colidiu pesadamente com a ilha do Marfim,
levantando uma nuvem de poeira desaparecendo da vista. Sun-Yi balançou, depois se levantou lentamente. Bastardo louco. Ele realmente fez. Noctis ganhou. Virando-se, ele procurou o céu e viu forma de um lobo fantasmagórico sendo envolvido em chamas. A luz pálida estava sendo rapidamente devorada por ela e depois desapareceu completamente. Em vez disso, uma pequena figura humana caiu, aterrissando em algum lugar, distante da cidade. Ele sabia que Noctis ainda estava vivo. O feiticeiro era imortal, afinal. No entanto, Sun-Yi duvidava que ele pudesse se recuperar tão cedo. Não importava, no entanto. O feiticeiro já havia feito sua parte. Sevirax foi mortalmente ferido, e tudo o que restou foi enfiar a faca em sua carne, fazendo com que a ferida o matasse. Sun-Yi correu para frente. A Torre do Marfim pairava acima dele, obstruindo o céu. Ele apenas teve que chegar à beira da ilha e atravessar uma última cadeia para se aproximar de sua fundação. A ilha que ele estava atravessando estava desprovida de edifícios. Em vez disso, havia apenas um pedaço alto e irregular de rocha branca saindo do centro, com correntes cobertas de fuligem penduradas nele. Sem prestar atenção, Sun-Yi correu para a ponte aérea que levava à Ilha do Marfim. Quando ele se aproximou, no entanto, ele diminuiu a velocidade e depois parou completamente. Uma figura humana solitária estava sentada nos degraus que levavam à ponte. O estrangeiro estava relaxado e aparentemente despreocupado com a batalha titânica que acabara de ocorrer. De costas para a Torre do Marfim, o homem estava olhando diretamente para Sun-Yi, esperando por ele. Capítulo 734 Obstáculo final. A Ilha do Marfim foi separada do resto da cidade por um amplo abismo. Uma vez, havia sido conectado a 7 ilhas por 7 cadeias inquebráveis. Agora, apenas 2 permaneceram. Havia várias pontes arqueadas levando a ela também, mas a maioria delas desabou por muito tempo. Apenas um ainda estava de pé, arqueado e monumental, construído de pedra branca intocada. Um velho com o rosto enrugado e cabelos grisalhos estava sentado nos degraus que levavam à ponte, vestido com uma túnica branca. Era diferente das roupas que a maioria dos cidadãos usava, semelhante às de um padre. O homem tinha um corpo frágil e olhos azuis pálidos. O rosto do velho estava estranhamente calmo. Ele observou a cidade em chamas com indiferença solene, como se o peso dos anos deixasse entorpecido pelas crueldades do reino mortal. Embora seu mundo estivesse acabando, o ancião permaneceu equilibrado e digno. Percebendo o diabo que se aproximava, o velho se inclinou cansadamente sobre a bengala. Pare, criatura. Esta é uma terra sagrada. Você não pode ir mais longe. Sun-Yi parou a alguns metros do estranho e o estudou por alguns momentos. Então, ele suspirou e disse. Sua voz chegou, porque a farsa. Largue, Mordred. O velho olhou para ele com confusão e depois sorriu de repente. Toda sua presença mudou repentinamente, tornando-se muito mais enérgica e desenfreada. Ele riu secamente e depois balançou a cabeça. Ah, que pena. O que me denunciou? Sun-Yi encolheu os ombros. Eu sabia que você apareceria mais cedo ou mais tarde. E não resta muito mais tarde. Mordred, que habitava o corpo velho e frágil, sorriu. Verdade, verdade. Muito obrigado, Sem Sol. Você cumpriu meu pedido para manter Noctis vivo muito bem. De fato. Seu rosto escureceu um pouco. Eu diria que você se saiu um pouco demais. Quem poderia ter pensado que a besta do crepúsculo ainda venceria, apesar de não ter o apoio do oráculo noturno? Isso. Me faz sentir como se todas as minhas provações no norte fossem um pouco tolas. O velho suspirou, mas depois sorriu novamente. Bem, não importa. Ainda pode ser recuperado. No entanto, eu estava falando muito sério. Lamento dizer isso, mas você não pode ir mais longe, Sem Sol. Sun-Yi inclinou a cabeça um pouco, olhando para Mordred com uma expressão sombria. Oh sim? Como você vai matar aquele maldito dragão sem a minha faca? Tenho certeza que você sabe que visitei o Templo do Cálice. O velho deu-lhe um aceno educado. Oh, eu faço. Isso foi bastante espetacular. Mas, Sem Sol. Veja bem, é exatamente por isso que não posso permitir que você atravesse a ponte. Ensolarado franzido. O que você quer dizer? Por quê? Mordred olhou para ele com surpresa. Bem, porque eu preciso de Sevras vivo, é claro. Matá-lo arruinaria meses de esforço torturante que fiz para preparar tudo.
Permanecer neste corpo débil o tempo todo não foi muito agradável, você sabe. Mas é muito poucas pessoas que o Senhor do Marfim permite cuidar dele, e esse padre foi a melhor escolha. Sun Yi cerrou os dentes e depois proferiu com frustração: mantenha Noctis vivo. Mantenha Sevras vivo. Droga! O que diabos você realmente espera alcançar, Mordred? Você claramente não está planejando libertar Hope. O que mais pode acabar com este pesadelo? O que você quer? O velho piscou algumas vezes, confusão aparecendo em seu rosto livre. Esperança. Ele pensou por um momento, depois balançou a cabeça com um sorriso. Claro, não estou aqui para libertar Hope. Essa não é a razão pela qual entrei nesta semente. Seu sorriso torceu um pouco, um brilho perturbador acendendo em seus olhos. Estou aqui para matá-la. Enquanto as palavras ecoavam no silêncio, Sun Yi olhou para o velho frágil com uma carranca profunda. Então, ele jogou a cabeça para trás e riu. Mate. Mate Hope. Você perdeu completamente a cabeça, Mordred. O príncipe banido mudou um pouco, depois disse em tom neutro. Não, completamente. Sun Yi apertou os punhos e balançou a cabeça em indignação. Ela é uma daimon, seu tolo. Um ser divino. Um deus. Como você, um mero despertado, vai matá-la? Como você pode esperar arranhá-la? Mordred deu de ombros e depois olhou para ele com um sorriso amigável. Por quê? Você nunca quis matar um deus. Sun Yi olhou para ele com olhos arregalados. Eu tenho uma opinião bastante alta de mim mesmo, mas não sou ilusório. Conheço meus limites, Mordred. Não é? O velho suspirou. Não é como matar um deus, é impossível. Eles estão todos mortos, afinal. No entanto, entendo sua preocupação. Eu não gostaria de enfrentar o demônio do desejo em batalha. Ele permaneceu por um momento e depois acrescentou, mas ela não é exatamente capaz de lutar agora, é? Ela é amarrada, minada, da maioria de seus poderes. Preso por 1000 anos. Então, veja bem, não posso deixar você quebrar mais correntes dela. Sua parte está pronta, sem sol. Deixe o resto comigo. Eu vencerei este pesadelo por nós dois. Bem. E colhe a recompensa, é claro. Sun Yi descobriu suas presas. Ela pode não ser tão poderosa quanto antes de Deus do Sol colocá-la em cadeias, mas ela ainda é uma criatura do rank divino. Seu poder por si só não será suficiente para feri-la, muito menos matá-la. Você é louco. O veneno da esperança deve ter chegado até você. Mordred sorriu. Ah, você está correto. Eu não sou poderoso o suficiente para matá-la sozinha. É por isso que passei meses cuidadosamente colocando algumas ideias úteis na mente confusa do Senhor do Marfim. Eu precisava que Noctis lhe desse um empurrãozinho, embora mate seu irmão, destrua sua cidade. Você fez bem em ajudá-lo. Um brilho perigoso apareceu nos olhos do velho. Agora que Sevras não tem mais nada, ele direcionará sua ira sem fim para Hope. Essa será a minha chance. Então, sem sol. Eu aconselho você a se afastar. Se você realmente conhece seus limites, não ficará no meu caminho. Sun Yi olhou para Mordred por alguns momentos, com os olhos ficando cada vez mais escuros. Um silêncio tenso se estabeleceu entre os dois. Então, um turbilhão de faíscas apareceu ao redor da mão do diabo. O velho olhou para ele, seu olhar ficando afiado e frio. Ele estava esperando para ver qual arma Sun Yi iria convocar. No entanto, Sun Yi não convocou uma arma. Em vez disso, uma requintada cadeira de madeira apareceu na mão. Olhando para Mordred, Sun Yi colocou a cadeira no chão, sentou-se nela e cruzou os braços. Bem. Continue, então. O que você está esperando? Desejo-lhe sorte. Capítulo 735, Liquidação de dívidas. Sun Yi sentou-se confortavelmente na elegante cadeira de madeira, olhando para Mordred com os 4 braços cruzados. A cadeira era um pouco pequena para seu corpo prodigioso, mas, devido à qualidade e durabilidade dos materiais de que era feita, conseguiu suportar bem o peso. Noctis realmente sabia o valor do bom artesanato. Enquanto isso, o velho encontrou seu olhar inexpressivo com uma expressão levemente surpresa aparecendo lentamente em seu rosto. Ao redor deles, a cidade do Marfim estava sendo devorada pelo fogo. Depois de um tempo, Mordred mudou um pouco e depois, disse com diversão. Para ser sincero, esperava que você me atacasse. Sun Yi zombou.
Por que eu me incomodaria? Você parece estar decidido a cometer suicídio. Eu posso esperar até que Hop o mate e continuar com meus planos iniciais. Ele pensou um pouco e depois acrescentou, além disso, no caso improvável de que você tenha sucesso, eu realmente não perco nada. Eu ainda vou me tornar um mestre. Claro, o grande e poderoso clã Valor pode sofrer como resultado, mas com o que me importo? Eu não tenho nenhum relacionamento com eles. O velho olhou para ele com um sorriso agradável. Esse seu arco sugere o contrário. Sun-Yi riu. Meu arco-íris. Você gosta disso? Bem, eu gosto muito. Que beleza. Sua família realmente sabe como criar uma memória. No entanto, você está enganado se acha que eu o recebi por prestar algum serviço a Valor ou estar perto de seu pai. Na verdade, eles nem sabem que eu tenho. Eu preferiria que continuasse assim também. Mordred inclinou a cabeça um pouco. Não se preocupe, Sem Sol. Seu segredo está seguro comigo. Todos os seus segredos, na verdade. Eu tenho que admitir, porém, como você é paranoico, pensei que você tentaria me silenciar a todo custo. Você não tem medo de que eu os revele depois de escapar do pesadelo? Sun-Yi sorriu preguiçosamente, depois deu de ombros. Na verdade não. Ele suspirou e depois disse em tom sério, embora me doa que você saiba muito sobre mim, você e eu somos semelhantes de várias maneiras. Nós dois acreditamos que o conhecimento é a origem do poder, não é? Portanto, compartilhar meus segredos não seria diferente de ceder seu poder. Por que compartilhar a influência que você tem sobre mim com alguém quando pode ter tudo para si mesmo? A expressão de Sun-Yi ficou um pouco sombria. Claro, eu ficaria feliz em matá-lo para destruir essa alavancagem. No entanto, o benefício de destruí-lo não vale o risco de lutar com você. Você é um bastardo assustador, Mordred, sabia disso. Além disso, eu nem sei como te matar. Então qual é o objetivo? Ele não estava mentindo. Embora Sun-Yi tivesse se tornado mais poderoso do que esperava dentro do pesadelo, Mordred era muito mais velho e tinha muito mais experiência. Ele também tinha um histórico muito maior. Se as suspeitas de Sun-Yi estavam corretas, não apenas o príncipe do nada havia herdado a linhagem do deus da guerra, mas ele também havia sido criado pelo grande clã Valor e Asterion. Ele era um monstro criado por não um, mas dois soberanos. Um monstro capaz o suficiente para, talvez, ofuscar os dois. Como um rato de fora da saia como Sun-Yi poderia competir com essa educação? Ele não podia. Ainda, pelo menos não em uma luta direta. Uma competição de humor, por outro lado. Quem poderia dizer qual deles era mais desonesto? Quando Sun-Yi olhou para ele com um sorriso, Mordred permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois se levantou lentamente. Que restrição notável. Você tem certeza de que não quer me atacar, Sem Sol? Sun-Yi balançou a cabeça. Eu realmente não quero. O velho olhou para ele e disse com incerteza, bem. Eu vou então. Ele permaneceu por alguns momentos antes de se virar e dar um passo para longe. Sun-Yi limpou a garganta. Há um problema, no entanto. Mordred congelou, depois o encarou novamente, um sorriso divertido aparecendo em seus lábios. Seus olhos brilhavam perigosamente. Oh! Sun-Yi suspirou. Por mais que eu não queira lutar com você. Por mais que eu deseje sorte em terminar este pesadelo. Eu sou uma pessoa muito mesquinha. Eu também tenho uma ótima memória. Costumo me lembrar dos meus rancores. Ele levantou a mão e começou a contar com os dedos. Você me usou, me atraiu para uma armadilha, me colocou em água quente com o clã Valor, causou a mim e a meu amigo semanas de sofrimento terrível, quase nos custou nossas vidas, e então até tentou me matar. Você realmente me deve muito, Mordred. Você não acha? O velho sorriu. Ah, eu vejo como você poderia estar um pouco chateado com minhas ações. Bem, como você acha que devemos liquidar minha dívida, Sem Sol? Sun-Yi se deixou mais confortável e sorriu. Então, ele disse em um tom alegre. Eu aceito memórias transcendentes. 6 ou 7 devem fazer. Mordred olhou para ele um pouco e depois riu. Entendo. Infelizmente, isso não seria muito conveniente para mim. Mais alguma coisa que você possa considerar? Sun-Yi olhou para ele com arrependimento. Bem. Nesse caso, há outra coisa. Acho que posso impedi-lo de matar Hop, arruinar os planos que você tem feito na maior parte da década, torturá-lo sem piedade por algumas semanas, e depois destrua lentamente seu corpo.
Isso deve nos deixar quites, eu acho. Mordred olhou para ele com uma expressão sombria. Eu pensei que você não podia mentir. Você não disse que não me atacaria? Sun-Yi balançou a cabeça. Eu disse que não quero te atacar. Nunca disse que não vou. O velho suspirou. Sim, eu notei. Pena. Eu esperava evitar isso. Com isso, as sombras ao redor de Sun-Yi subitamente mudaram, e se moveram. Um momento depois, 5 demônios idênticos de 4 braços se levantaram deles, cada um com pelo menos 3 metros de altura. Eles usavam armaduras temíveis de ônix, com a escuridão ocultando seus rostos bestiais e olhos negros. Cada um tinha 4 chifres e cada um deles estava quebrado. Os demônios irradiavam uma sensação sufocante e assustadora de malícia e poder furioso. Ainda, sentado em sua cadeira, Sun-Yi olhou para os 5 peões das sombras que o cercavam de trepidação. Seu rosto ficou quieto. Agarrando a rocha extraordinária, ele estremeceu e disse brilhantemente, bem, isso não é nada bom.